Fim de jogo na Vila Belmiro, o Santos empatou, mas não ganhou, pessoal. Deveria ganhar e teve chances para que isso acontecesse. O Santos empatou jogando dentro dos seus domínios. A gente vai falar um pouco sobre aquilo que aconteceu, principalmente para você que não assistiu a partida, você que não teve a oportunidade de ver. Eu vou tentar colocar aqui os principais motivos pelo que o Santos empatou dentro dos seus domínios, dentro de casa, né? Precisando realmente vencer. Não foi bom no meu modo de ver, mesmo o Santos fazendo gol no final, empatando no final, perdeu oportunidades que não pode perder novamente. Parece um filme que tinha acontecido no jogo passado contra o time do Bragantino, se repetiu novamente, inclusive a entrevista do Lautaro Dias no final da partida concretizou tudo isso que eu estou falando. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já! Tudo bem, pessoal? Acho que não, né? Empate dentro de casa, quando o Santos deveria ganhar, a torcida compareceu, mesmo numa quarta-feira às 9h30 da noite. O Santos realmente, quando precisa mesmo de uma conclusão final, quando o Santos realmente precisa dar o último passe para colocar a bola dentro do gol, o Santos está com dificuldades, cara. Aí o que eu vou falar que muitas pessoas talvez não perceberam isso, né? A não ser aqueles que viram os números e os jogadores relacionados para a partida de hoje. Quando o Santos precisou realmente de um pouco mais de criatividade, que é feito principalmente pelo Roleiser, que está jogando bem, né? Eu acredito mas ele não pode ser o único cara que tem essa possibilidade dentro do elenco do Santos. Porque quando ele cansou e precisou trocar um jogador realmente para fazer as vezes dele dentro de campo, o Santos ficou penso, sem nenhum jogador de criatividade para deixar principalmente os dois atacantes que foram mantidos dentro de campo, e talvez muito pelo fato do Lautaro ficar dentro de campo, ele que fez o gol de empate e deu números finais. Agora sim, pessoal, o Santos que fez uma partida para mim desinteressante, porque todo esse histórico que aconteceu no jogo passado, que nós vimos, aconteceu hoje novamente, né? O Santos atacou, o Santos perdeu o gol, o Santos realmente teve maior posse de bola, mas se isso não se converter em gols, de nada adianta, de nada adianta. O torcedor santista realmente fica revoltado por conta disso. Na hora que precisa realmente fazer, e tem oportunidade dentro de campo para fazer isso, o Santos realmente não é efetivo. Então o Santos vai sofrer com muitas partidas que vierem a ser jogadas da forma que foi jogada. Por exemplo, o Grêmio, ele veio fechadinho com muitos desfalques, alguns inclusive que foi falado do meu conteúdo, das informações que eu tentei pegar dentro da internet, de outros amigos que também falaram a mesma coisa. Teve alguns jogadores que realmente entraram no segundo tempo, que na nossa lista realmente disseram que não participaria da partida, mas que depois, ali no final do jogo, entrou e também fizeram frente ao time do Santos, jogando na retranca, principalmente no contra-ataque. Aí quando você pega um time do Mano Menezes, que tem por característica jogar de uma forma de marcação, jogando por uma bola, inclusive foi falado muito isso pelo Caio Ribeiro na transmissão, ele que era um dos comentaristas na partida de hoje, junto com o Ricardinho, ele disse o seguinte: o Grêmio ele tem que sair, porque o Santos só joga o Santos no passe de bola, o Santos realmente contém a bola, só que num vacilo que o Santos deu, o Grêmio foi lá e acabou fazendo gol através de Edenilson. Lembra do Edenilson, pessoal? Poderia ser feito qualquer um. Na verdade, um gol que foi feito, onde ele participou, a bola acabou batendo na mão dele, o Santos ia perdendo por 1-0, o VAR interviu, o árbitro da partida foi lá na televisão, interpretou realmente que a bola bateu na mão do Edenilson e anulou o gol que tinha sido contra o time do Santos. E a partir daí, o Santos deveria tomar providências, né? Porque o primeiro tempo acabou, né? Isso, evidentemente, que deveria realmente virar a chave do Santos, principalmente o técnico do Peixe, Juan Pablo Vojvoda, mas ele permaneceu com praticamente todos os jogadores, né? Praticamente. E o Santos realmente ficou numa situação em que deveria fazer outro tipo de jogo, não aquele que o Santos estava fazendo, e toca daqui, e toca de lá. E aí
os arremates de fora da área acabaram, o Santos não teve mais como chegar perto do gol do time do Grêmio, porque o Grêmio trabalhou fechadinho, saindo no contra-ataque, e o Santos deveria montar estratégias diferentes através do seu técnico. Mas quando a gente olha para o banco de opções e de reservas do time do Santos, só tinha volante, cara. Tinha lá o William Arão, tinha lá um Rincon, que entrou no segundo tempo, tinha lá também o Ian, que é um volante barra meia, né? Que também não teve oportunidade. E a gente, depois dos 20 minutos do segundo tempo, a gente realmente chorava para colocar alguém diferente dentro de campo, né? Que o Vojvoda, nos 20 minutos finais, ele deveria fazer praticamente no início do segundo tempo. Colocado o Robinho quando entrou dentro do campo, eu acho que foi uma das melhores partidas dele dentro desse campeonato, que ele realmente acendeu, depois tirou o Escobar, que estava mal hoje, hein? E colocou o Souza. Realmente são dois jogadores agudos que vão para cima do time adversário. O Santos ficou mais Santos, se assim podemos dizer. Não aquele jogo pragmático, mas o Juan Pablo Vojvoda colocou o Tiquinho e deixou junto com o Lautaro Dias e apostou nesses dois jogadores. Só que ao mesmo tempo, quando cansou o Roleiser, ele acabou tirando o Roleiser e o Santos ficou sem um homem de armação. O homem que fazia os arremates de fora da área. E permaneceu com o Barreal, que também hoje foi muito lento nas suas aquisições, nas suas escolhas dentro de campo, né? O Barreal deveria negociar um pouco mais com o sistema de ataque do time do Santos. Mas eu acho que ele errou muito passe, né? O Guilherme jogou muito mal novamente, tem a mesma jogada, aquela jogada que ele tenta cortar para o meio, ele não tem aquele diferencial de jogar a bola para a linha de fundo, os caras fecham a parte esquerda quando ele poderia ir, ele não chama ninguém para negociar com ele para poder fazer tabela, então realmente ficou muito difícil o Santos realmente ultrapassar a linha de defesa do time do Grêmio. E com isso, né, o Santos tomou o primeiro gol e aí no final, depois de duas tentativas do Zé Rafael, uma bola, inclusive que ele chutou, a bola bateu no travessão, foi pro VAR, mas a bola realmente não entrou. E na segunda tentativa, quase no final dos jogos, já nos acréscimos de 8 minutos, ele acabou pegando uma bola ali dentro da área, fazendo um giro, bateu no travessão, a bola quicou na frente do Lautaro Dias, que está se saindo muito bem dentro da equipe do Santos. Ele acabou colocando a cabeça e acabou empatando o jogo, né? A pressão que o Santos exerceu no final da partida foi único e exclusivamente porque o Juan Pablo Vojvoda colocou dois jogadores que são muito mais ofensivos do que defensivos. Uma que foi o Robinho Júnior, que eu acho que ele deveria colocar ele com muito mais tempo para desenvolver muito mais o futebol ofensivo no time do Santos, porque o Santos ficou penso, né? O Santos não tinha um articulador, como eu acabei de falar, acho que é a terceira vez que eu falo isso para vocês, pessoal. Então, ou o Juan Pablo Vojvoda vai ter que dar um jeito, encontrar esse jogador dentro da base do time do Santos, eu não consigo vislumbrar agora quem seria esse jogador, ou o Santos realmente vai ter que acelerar o processo do Vitor Hugo, que para mim ele faz uma falta danada, porque além dele ser jovem, ele dá realmente uma velocidade que o Barreal, por exemplo, não consegue dar, né? E com a ausência também do Neymar, fica difícil, né? Então o jogo que o Santos realmente se sobressai é esse jogo do final, faltando 8 minutos para acabar a partida, onde o Santos acelera, onde o Santos realmente seja mais ousado dentro de campo. Coisas que os jogadores do time dos outros apresentado hoje não o fez. Detalhe para você, que eu achei que jogou bem, cara, assim, mesmo entrando no segundo tempo, foi realmente o Rincon. O Rincon pegava na bola, ele articulava, botando os jogadores do time do Santos para frente. Essas vezes que todos os jogadores, tanto o Escobar, que não tem técnica, ele é muito vigor físico, muita marcação, e em alguns momentos dentro da partida ele até exagerou, tanto é que tomou cartão amarelo, mas ele não tem a técnica, por exemplo, que o Souza tem, que quando ele pega na bola, realmente ele vai para cima. Então o Santos tem que colocar jogadores, procurar jogadores dentro da base, porque o Santos não tem condições mais, de repente, de contratar um jogador, de realmente fazer a diferença ali no meio de campo. Dá mais oportunidade para esses jogadores. Ora, porque quando a gente olha lá para o banco de reservas do Santos, a gente não via nenhum jogador, a não ser o Robinho e o Ian.
Os outros jogadores pareciam que até escondidos, né? Não víamos esse jogador. Então o Santos precisa realmente investir, porque o Neymar vai demorar, né, para reestrear na equipe do Santos, né? Estão falando que vai ser daqui 2 semanas, eu não sei, pessoal, não sei, eu só acredito realmente vendo isso acontecer. Enquanto isso não acontece, já tem jogadores que estão treinando. Todo mundo não fala com o Juan Pablo Vojvoda, depois que termina o treino do Santos profissional, ele investe nos jogadores da base do Santos, né? Constantemente a gente está vendo ele dentro do estádio da Vila Belmiro assistindo os jogos do Sub-17, do Sub-20 principalmente, né? O Santos que vai jogar nesse final de semana, acho que nesse sábado, contra o Sport Clube São Bernardo, se eu não me engano, acho que o jogo vai ser em São Bernardo mesmo. E o Santos vai ter a oportunidade de vislumbrar algum jogador dali, de repente, para ajudar o Santos no time profissional no meio de campo, que precisava de um jogador mais arrojado. Toda a carga do jogo ficou por conta do Zé Rafael. Você percebeu que o Zé Rafael estava na frente, ele estava no meio, ele estava no sistema defensivo, ele estava na lateral direita, ele estava na lateral esquerda. Nenhum jogador aguenta todo o tempo o que o Zé Rafael fez hoje dentro da partida. O Santos teve um momento que ficou com vários atacantes lá na frente, ficou com o Guilherme, ficou com o Tiquinho, que perdeu 2 gols na sequência. Eu não vou nem falar do Lautaro Dias, não só porque ele fez o gol de empate que deu números finais, pessoal, mas o Lautaro Dias, ele se posiciona melhor dentro de campo. Ele é agudo, ele atrapalha o sistema defensivo. Então, quando a gente viu ele entrar e fazer o domínio da bola, na hora que o Grando, o goleiro do time do Grêmio, saiu, ele tocou e a bola acabou batendo nele, a bola sobrou pro Tiquinho Soares. Ele que é um cara experiente, ele deveria fazer o quê? Ou ele dá um toque por elevação, ou ele tira o goleiro, ele já chutou, bateu, se eu não me engano, acho que foi no Wagner, aquele que jogava no Santos, o zagueiro, e a bola acabou batendo meio que na mão e no peito dele. A bola acabou voltando para ele, de vez dele pegar, tirar do zagueiro, tirar do goleiro, ele chutou em cima de novo e teve 2 oportunidades. E o Santos não pode perder essas oportunidades, gente. Não pode perder. E o Santos fazendo esse tipo de jogada, o torcedor santista realmente fica revoltado. Que está jogando dentro da Vila Belmiro, com o apoio da torcida, o jogo 9h30 da noite, né? E aí depois não adianta ficar lamentando. O seu Guilherme, cara, é um cara que a torcida tem realmente sei lá que palavra que eu vou colocar para mim, preciso tomar cuidado para não falar borracha aqui, pessoal. Mas o Guilherme é difícil, né, cara? Quando ele não faz gol e não ajuda o certo, de alguma forma, o time do Santos, realmente fica muito difícil, porque ele costuma fazer as mesmas jogadas manjadas, né? Não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo que ele tentou fazer hoje dentro de campo, e é por isso que a torcida fica revoltada. Aí quando você vê um Robinho Júnior, seja mais arrojado, pedalando, ele entrou pouco tempo. Não, mas deveria entrar com muito mais tempo. O Vojvoda deveria realmente investir nesse jogador para que ele realmente tenha muito mais minutagem, se sinta muito mais à vontade. Não pode ter medo. Com certeza vão questionar ele na entrevista coletiva. Eu não tive a oportunidade ainda de assistir a entrevista coletiva, eu vou ver depois, evidentemente. Então, logo acabou o jogo do Santos, eu tô aqui fazendo um vídeo aqui para vocês de uma forma de shorts, né? Porque eu tô com a câmera invertida aqui pra gente fazer um conteúdo pro time do Santos. Tá bom, pessoal? Não vou falar muito além daquilo que aconteceu, né? Não sei se é benéfico a gente falar a nota de cada jogador, mas eu acredito que o Brazão, né? Ele, no primeiro gol que não foi, que ele tomou, ele falhou, né? Aquela bola que ele tentou segurar, fez um movimento errado, que saiu o gol do Grêmio, depois foi anulado pelo VAR, porque a bola bateu na mão do Edenilson, que ele que fez o gol, o primeiro gol do time do Grêmio, depois com o empate do Lautaro Dias, né? Eu acho que o Brazão jogou partidas melhores. O Mike realmente está deixando um pouco a desejar, né? É um jogador que realmente não dá sequência, que precisa realmente ser um pouco mais viril, mais arrojado, inclusive, na jogada, né? É uma coisa que o Igor Vinícius tentou fazer, mas a torcida também pegou no pé. Eu acho que ainda está indefinido a lateral direita do time do Santos, não só porque o Mike jogou como titular,
mas a torcida realmente está pegando no pé dele. E eu sou a favor disso. O Alex Duarte realmente não comprometeu. Eu só acho, cara, que na hora que saiu o gol do Santos, eu só vi o Luan Pérez tentando segurar um cara e o Escobar realmente vacilou na hora que entrou o Edenilson ali para fazer... se jogou, né, para realmente chutar a bola e dar números iniciais à partida, e o Mike que deixou o lateral ou o meio-campista fazer o cruzamento. Eu acho que o Santos vacilou ali, cara. O Luan Pérez, realmente já vi partidas melhores dele, eu acho que ele não comprometeu, mas eu acho que na hora do gol, sim, ele deveria prestar um pouco mais de atenção. O Escobar tomou até cartão amarelo, eu acho que ele já fez partidas melhores, hoje ele não foi muito bem, eu acho que o jogo era para ele ser substituído, inclusive, com muito mais antecedência. O Zé Rafael, para mim, foi o melhor jogador do time do Santos, né, que fez várias funções dentro de campo, não pipocou, foi para a direita, para a esquerda, foi dele as únicas oportunidades de fato e de verdade que a bola bateu na trave, que foi 2 chutes e arremates dele, em que a bola chegou a entrar. O Roleiser fez isso também no primeiro tempo, mas chutou, a bola não chegou a bater na trave, né? O Guilherme também fez um arremate. O Schmidt foi muito mal dentro da partida, tanto é que foi substituído. Schmidt, das 2 últimas partidas, da partida contra o time do Bragantino e essa, que ele foi uma partida, jogou muito mal, cara. Eu acho que o Schmidt jogou muito mal, tomou cartão amarelo, corria o risco seriamente de ser expulso, tomar o segundo, depois ser expulso, prejudicar o time do Santos. Eu acho que ele foi muito mal. Eu acho que assim, ó, o Santos, quando abdica de colocar 4 jogadores, e quando esses 2 jogadores, que nem o Barreal e o Roleiser, se abdica de fazer a marcação, porque eles ficam toda hora pressionando lá, mas depois na reposição eles não ajudam, o Santos realmente pega com dificuldades. Porque o time do Grêmio hoje fez com que o Santos rodasse hoje na marcação, né? Porque o Santos tentava por um lado, o Grêmio fechava, tentava pelo meio, o Grêmio fechava, tentava pelas extremidades, o Grêmio fechava. E aí precisava ter um jogador mais arrojado, como o Robinho e depois o Souza no segundo tempo, né? Então o Schmidt realmente não foi bem não, cara. Se ele continuar jogando dessa forma, provavelmente vai dar oportunidade para o William Arão, que também não entrou na partida de hoje, receber algum tipo de minutagem. O Barreal, eu acho que ele deve acelerar mais o jogo, eu acho que muitas vezes ele cadencia o jogo demais, faz muitos cruzamentos errôneos dentro da área. Eu acho que ele tenta atravessar o jogo de um lado para o outro equivocadamente, quando ele deveria fazer mais tabelas. Junto com o Roleiser, que ele se dá muito bem, né? Que nem aconteceu na última partida. O Roleiser eu já falei que é o jogador mais criativo do time do Santos, mas que hoje também, por ter cansado, se assim podemos dizer, eu acho que ele poderia fazer mais jogadas efetivas. Ah, mas Vargas, ele fez o primeiro chute do time do Santos no primeiro tempo, foi um jogador que mais pegou na bola. Eu sei, cara, mas jogador que ganha o que o Roleiser ganha, que tá jogando muito bem dentro da partida, ele precisa realmente ter mais poder de resolução, ele precisa resolver o jogo, cara, precisa chutar mais, precisa ser mais arrojado, precisa realmente chamar os caras para se responsabilizar junto com ele. Eu acho que precisa mais disso, precisa realmente ser mais arrojado. O Lautaro Dias, cara, talvez o jogador que realmente daqueles que foram contratados, daqueles que o torcedor santista não esperava tanto dele, tá se saindo muito bem na equipe do Santos, né? Tá no lugar certo, na hora certa, realmente tá fazendo vários gols e hoje, novamente, ele salvou o time do Santos. Eu sei que o Santos precisava vencer, o Santos tem uma partida importante nesse final de semana e depois tem outra partida no outro meio de semana. O Santos vai jogar contra o time do Ceará, depois pega o Sport Clube Corinthians Paulista, que é o maior rival do time do Santos, e depois vai pegar o time do Vitória. Essa é a sequência. E o Santos não pode pensar nesses 4 jogos, nesses 3 agora que faltam, o Santos não conseguir vencer, cara. O Santos tem condição sim de vencer o Ceará, mas o Ceará está tendo uma performance muito interessante dentro dos seus domínios. O Santos, se teve problema com o Grêmio, mesmo desfalcado, jogando com o Santos hoje na Vila Belmiro, com o time do Ceará vai ser pior. E depois vai jogar o clássico dos clássicos contra o Corinthians e depois vai fechar a última partida contra o time
do Vitória, né? E aí o Lautaro Dias, como eu havia dito para você, foi o melhor jogador do time do Santos, porque fez o gol de empate junto com o Zé Rafael. O Guilherme, essa incógnita que todo mundo fala e que todo mundo sabe, né? Quando precisa dele, realmente não dá para realmente ter confiança, porque tem jogo que ele joga pra caramba, salva o time do Santos, se é que isso pode ser falado, e tem outros que ele consegue deixar o torcedor santista realmente muito enfurecido. Então, pessoal, eu preciso falar mais uma coisa antes de encerrar esse conteúdo. O Santos, quando estava jogando apenas nos finais de semana, eu acho que o Santos estava evoluindo fisicamente melhor. Com essa situação do Santos jogar 2 vezes por semana, o Santos jogar na quarta e no final de semana, ou sábado e domingo, o Santos vai ter dificuldade, cara, porque é muito pouco tempo de descanso, os jogos são exigidos demasiadamente, fisicamente falando, e o Santos, a gente percebe que o Santos joga de uma certa forma no primeiro tempo, apertando, realmente fuzilando o time adversário, mas sem efetividade, e no segundo tempo o Santos joga mais de uma maneira reativa. De vez em quando o Santos negocia com o time adversário, um pouco é o time adversário, depois o time do Santos para tomar um fôlego, mas com 2 partidas durante a semana o Santos realmente está tendo dificuldade. Por isso, pessoal, que eu falo para você que o Juan Pablo Vojvoda vai ter que realmente durante a semana oportunizar outros jogadores que ele está treinando. Não colocar apenas os volantes como opção no banco de reservas na hora da relação. Vai ter que colocar de repente lá um Ian, vai ter que colocar de repente um Bernardo, vai ter que colocar uns meninos da base que ele foi ver no sub-20, para realmente fazer a diferença, ter um pouco mais de fôlego. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e também dê o seu like, que é importante. Não sei se eu falei tudo, principalmente aí, faça seus comentários. Abraço para você, até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal. Tchau.